Bem, continuando o livro Perturbações Espirituais, de Manuel Filomeno de Miranda, nós estamos no capítulo em que foi promovida uma reunião na Casa Espírita, na qual a equipe espiritual vem fazendo uma visita para auxílio, e essa reunião visava aparar as arestas das discordâncias que havia entre os encarnados pertencentes à casa. E ela, podemos dizer que, pelo que a gente leu, teve um certo êxito, apaziguando os ânimos e estimulando a todos a seguirem numa mesma linha de pensamento e de atitude. E após o término da reunião, a equipe espiritual, comandada pelo Bezerra de Menezes, começou a visitar os setores de atendimento espiritual da casa. E no momento atual que nós paramos, eles estavam passando pelo setor dos atendimentos aos doentes mentais. E eu vou voltar um pouquinho aqui só para ficar melhor o contexto. Então, começar aqui do A Presença. A presença desses apóstolos do amor e da caridade exteriorizava energias vigorosas que revitalizavam os necessitados, que lhes diminuíam as dores e as angústias do coração, proporcionando esperança de paz, mesmo que após a morte. Na atualidade, rica de conhecimentos e técnicas, porém pobre de sentimentos de fé e abnegação, o trabalho é mais árduo porque se faz acompanhado das exigências impostas por leis, às vezes arbitrárias, nas quais o amor cede espaço ao tecnicismo remunerado. Ele está falando, em geral, em todas as profissões, que vão se curvando, às necessidades materiais. E na semana passada a gente até comentou muito em relação à própria medicina, que praticamente abandonou aquela coisa do amor ao próximo, do entendimento com os que sofrem, para uma coisa muito comercial. Nada obstante, podíamos constatar a força grandiosa do Evangelho, que elegia servidores fiéis para atender a dor na sua multiface, com os recursos da oração, da ternura, da fluidoterapia simultânea aos reconhecimentos valiosos, aos reconhecidos valiosos conhecimentos científicos. Então, ele está reforçando mais uma vez aqui a importância de não de se abandonar os conhecimentos científicos adquiridos na Terra, porque há problemas materiais que precisam da matéria para serem resolvidos, mas sempre aliar isso com as energias fluídicas vindas do mundo espiritual. Então, ele cita aqui vários recursos: a oração, a ternura, que é o acolhimento amoroso, a fluidoterapia direta e tantos outros que a gente já viu em livros ou já ouviu serem falados em palestras ou através de amigos. Então, isso é muito importante, sempre estar atento de usar todas as ferramentas que nós temos à mão, tanto as materiais, mas principalmente não esquecendo de associar elas às possibilidades de ajuda que a gente tem, que são oriundas do mundo espiritual. Os dois ali se mesclavam com mais vigor na massa de desencarnados e encarnados em luta, em socorro e intercâmbio sobre as claridades da doutrina espírita. Providências salvadoras, capítulo 14. Toda vez, quando em plena luta recebe-se suprimento de energia e orientações saudáveis, faz-se mister
manter a mente nos propósitos superiores, evitando as reflexões doentias que restabelecem o clima de morbidez anterior e atraem os comparsas do mal que se rejubilam com a situação. Aqui não custa nada a gente lembrar, né, uma coisa que a gente fala muito, né? Fundamental a nossa sintonia, com o que a gente vibra. Nós somos reflexos diretos da vibração que a gente emana, dos nossos pensamentos e das sintonias que a gente faz. Então, sempre que a gente estiver com dificuldade, pedir ajuda e sentir que recebeu essa ajuda, isso não é o suficiente para resolver o problema. A gente tem que modificar a nossa sintonia. Senão, é como você tomar um remédio para determinado sintoma que surgiu por uma tarefa que você fez de forma errada, como um exercício físico, tomou o remédio para a dor melhorar e você continuar fazendo aquilo errado. A dor vai voltar e pode até agravar. Então, muito cuidado com a nossa sintonia. Quer falar alguma coisa, Jay? Justamente essa palavra aqui que eu achei interessante, que é isso que acontece. Isso que você está acabando de falar, rejubilo, porque ele fala aqui os comparsas do mal, mas não é só o comparsa, ele também, a pessoa se rejubila com isso, então fica difícil romper esse laço que você acabou de falar aí. É só isso que eu queria acrescentar. Com certeza. Não foi isso exatamente o que aconteceu. Passados aqueles momentos de quase euforia e pacificação, um dos companheiros mais atormentados voltou aos pensamentos anteriores, considerando que, embora as boas resoluções, essas não bastavam para o reequilíbrio da instituição. Era necessária uma atitude radical, a exoneração dos atuais diretores e nova eleição, tendo-o à frente dos destinos da casa, sem dar-se conta do desequilíbrio de que se fazia portador. Aqui, o reflexo direto do que a gente acabou de dizer, né? No fundo, essa pessoa queria era ser o diretor da casa e permitia que essa influência estimulasse isso. Então, tem todo um jogo também de ego, de vaidade, de orgulho, que movimentam as nossas ideias, as nossas vibrações, as nossas sintonias e facilitam que a gente acabe se ligando com coisas que não deveríamos estar estimulando ou sermos ligados. É certo que os demais diretores não haviam agido com a segurança e a correção exigíveis, mas ele também fazia parte do conselho administrativo, e todos os erros que apontava nos outros haviam recebido a sua anuência, sendo, em consequência, também responsável. Nesses momentos, a cegueira imposta pelo egoísmo leva as suas vítimas ao desvario e torna-as perigosas. Novamente, sob a ação de perverso adversário desencarnado, que lhe pesava na economia moral, com o qual mantinha dívida significativa e que agora se vinculava às hostes adversárias do Cristo Jesus, permaneceu remoendo comportamentos antagonistas, cultivando antipatias pessoais e confundindo-as com o falso zelo que demonstravam, o que o tornava pedra de tropeço. Hábil na maledicência, sabia confundir as pessoas honestas que o escutavam. Com facilidade atraía os seus ouvintes menos vigilantes, e espalhando boatos desairosos sobre um e outros, insinuações perniciosas, apontava condutas que afirmava não serem compatíveis com os estatutos do Centro Espírita, nem com a doutrina consoladora. E aqui ele exemplifica exatamente o que a gente comentou, né? O Jair também reforçou, né? Que é o lembrete que ele dá, né? Não basta receber a ajuda, a gente tem que modificar a nossa vibração, porque senão é um vai e volta. Você momentaneamente
se afasta do desequilíbrio, mas como fica querendo, continua na mesma sintonia, pensando as mesmas coisas, você acaba refazendo todas as ligações e continua do mesmo jeito que estava. Chegando ao lar, sob a pressão do inimigo que voltou a assediá-lo, pôs-se a escrever aos amigos que lhe compartiam as ideias e estava disposto a continuar criando embaraços prejudiciais ao trabalho de restauração dos valores da instituição. Com a previsão de que essa maneira seria desastrosa para o labor de reequilíbrio da obra, Dr. Bezerra de Menezes consultou o guia espiritual da casa e organizou uma reunião mediúnica especial para atendimento exclusivo ao paciente e ao seu adversário desencarnado. Às primeiras horas da madrugada seguinte, reunimos-nos aqueles que nos encontrávamos em tarefa especial e alguns dos servidores dedicados ao intercâmbio mediúnico. Foi convidada com carinho e respeito a senhora Margot, viúva operosa e médium sensível, acostumada aos entendimentos aos irmãos em agonia além do túmulo. O presidente da sociedade e mais diversos membros do conselho foram trazidos em desdobramento pelo sono fisiológico para a sala onde se realizavam as reuniões habituais e sob a caridosa supervisão do médico dos pobres e a cooperação dos abnegados companheiros, teve início a atividade socorrista. Ao proferir comovedora exoração a Jesus, o benfeitor suplicou suas bênçãos para o mistério que seria realizado. E, ato contínuo, aproximou-se do aturdido paciente que se fazia acompanhar do obsessor, deslocando-o da sua aura e o conduziu ao campo mediúnico de Dona Margot. De imediato, a abnegada sensitiva transfigurou a face, agora transformada em máscara de ódio, e com a voz estentória começou a deblaterar. Percebia-se a ira do comunicante, que fora tomado de surpresa, já que não passava pela mente a ocorrência desses jaez. Depois de proferir palavras chulas, voltou-se diretamente para o benfeitor e desafiou-o com atrevimento. Vocês, os discípulos do Cordeiro, são paradoxais. Predicam a compaixão e a ternura, a comiseração e a caridade. No entanto, agem de maneira ilícita e violenta. Como se atreve a envolver-me nos seus laços vibratórios sem a minha anuência e trazem-me obrigatoriamente a este conciliábulo para destruir-me? Desejam repetir as façanhas ultrizes das fogueiras da Inquisição, ou o que têm em mente fazer? É interessante, né, como é quase uma rotina, né? A gente vê nos livros, né, quem já trabalhou com reuniões espíritas de tratamento já deve ter visto isso na prática. Normalmente, esses espíritos se revoltam de terem sido trazidos, né, e sempre imaginam que a coisa é feita à força, de qualquer jeito, sem planejamento, sem o entendimento prévio, sem amor. Eles acham, por terem essa mentalidade de que é todo mundo falso, duas caras, que não conseguem compreender os altos e baixos da jornada de cada um, porque estamos todos em aprendizado, acham que nós somos só hipócritas, né? Que quem trabalha para o Cristo sempre duas caras, diz uma coisa e faz outra, e não consegue entender o mecanismo do processo. E toda vez que eles são trazidos, a revolta principal no início deles é mais ou menos essa, de que a gente fala de amor e leva eles à força contra a vontade na cabeça deles para continuar a maltratá-los ou fazê-los sofrer.
Diga. Silva, olha só que coisa interessante. Ele estava no mundo dele, mas aí tem um projeto de evolução que os mentores têm. Então ele é chamado para isso. Chegou seu tempo, cara. Agora você vai ter que mudar seu mental, vai ter que ser outro. É assim que acontece. Só que ele não tem conhecimento. Nem a gente tem esse conhecimento. Às vezes as mudanças que acontecem no nosso dia a dia, uma rotina que a gente já está acomodado, acontece alguma coisa, a gente tem que mudar. E aí vem a blasfêmia, vem a revolta, vem isso, vem aquilo. É sintomático, é a mesma coisa como está acontecendo aí. Aí eu vejo assim, tá? Não, é isso mesmo, né? E eu achei interessante, né? Você tem mais experiência até nisso, né? De como a espiritualidade age, né? Da forma e quando ela tem que agir. Por exemplo, não tem jeito deles resolverem ali com as ferramentas que tem. Então vamos fazer uma reunião no mundo espiritual. Vamos pegar todo mundo que está envolvido, vamos trazer para cá e vamos fazer a reunião aqui. E quantas vezes, né, você relata algumas lembranças que você tem, a gente não é levado para reuniões que participamos e talvez nem sempre sejam para que a gente esteja do lado dos que estão ajudando, né? Pode ser que muitas vezes a gente esteja do lado dos que estão sendo ajudados. Sereno e com inflexão de bondade na voz, o mentor asseverou: não lhe impusemos nossa vontade, trazendo a esta reunião contra o seu desejo. A nossa preocupação é atender o companheiro que lhe padece a injunção penosa e, para este mistério, tivemos que o receber. Como o amigo se lhe encontra profundamente vinculado, foi arrastado até aqui e, tentando assenhoreá-lo, preferimos dialogar ao invés de apenas ouvir. E se eu não estivesse disposto a esse diálogo, por que tenho sobejas razões para assim proceder? Não serão palavras vazias e tentativas piegas de generosidade que irão alterar o nosso convívio multissecular. Esse fantoche a que se refere, a de que me utilizo, é-me de grande utilidade na batalha que travamos contra os fanfarrões espíritas. Dizendo-se herdeiros do Evangelho, são uma burla que toma vulto, porquanto não passam de mistificadores muito semelhantes ao que vivenciaram no passado, quando, noutra denominação religiosa, afirmavam matar por ordem de Deus. Certamente que agora já não se mata o corpo, mas se fere profundamente a alma, através das bem urdidas calúnias, dos campeonatos de vaidade, das disputas pelas glórias terrestres que marcaram de falsa humildade. Vê-se, por exemplo, a derrocada em que tombam esses divulgadores da honra, que não a têm, semeadores da fraternidade, que se entredevoram, obreiros da caridade, que não respeitam o lar nem a família, sempre lutando pelas migalhas do prazer e as mesquinhezes do poder. Silvio, dá Diga. licença, só um minutinho. Esse trecho aí, esse parágrafo é muito rico. Tal como acontece hoje em dia com muitos desses dirigentes de qualquer religião, eles estão sendo todos envolvidos nisso aqui. Veja, por exemplo, a derrocada que tombam esses divulgadores da honra, da família e tudo mais. Eles têm, segundo uma vez, eu li um YouTube, um canal que tem Diálogo com as Sombras, se não me engano, não me lembro mais o nome do canal. E ele apareceu desses caras assim, baixo astral, falou que eles têm prazer em mostrar quanto falsos são esses caras, entendeu? Aquela coisa do falso profeta, que na aparência dá para passar, né, Silvio? Tem sabe dialogar perfeitamente, tem bom tom de voz, tem poder de presença, né? Poder de persuasão.
E aí vende uma imagem da estampa, mas por dentro tá podre. Então eles fazem, são os guardiões que mostram essa promiscuidade do ser humano. É só isso. E é o que gera, né, toda essa dúvida, né? Porque esses espíritos se sentem traídos, né, prejudicados, acham que foram injustiçados e se apegam justamente às falhas, né? Porque eles se esquecem da principal sentimento que envolve toda a humanidade vindo do alto, que é a paciência que a gente deve ter com os erros alheios. O alto sabe muito bem que a gente está passível a vários erros, escorregadas e derrocadas. Sabe que a gente não está em condição de cumprir em sua plenitude os ensinamentos, mas eles têm paciência, que eles sabem que o aprendizado é lento, é gradual, e não acham que seja falsidade você, ao mesmo tempo, estimular uma fraternidade e ser injusto em um momento posterior. Sabe que isso é um mecanismo de crescimento, de desenvolvimento, de conscientização do certo e do errado, do justo e do injusto, do ódio e do amor. Então, enquanto esses espíritos não conseguem começar a desenvolver essa conscientização de que os erros são reais e estarão presentes ainda por muito tempo na nossa jornada, eles acham que é tudo falso. E isso gera toda essa contingente enorme de, a gente pode dizer, não inimigos, né, mas de contestadores, né, não só da doutrina espírita, mas de toda forma de religiosidade expressa com amor real, porque eles acham que é tudo falso, porque eles não entendem que o processo se faz assim. Que, como se diz no ditado popular, as moedas têm duas faces. Um lado mostra uma coisa, o outro mostra outra. E a gente vai trabalhando isso. Compreendemos as suas afirmações e lamentamos a realidade de alguma delas. No entanto, é necessário convir que, se não fossem também as injunções obsessivas que padecem esses nossos irmãos doentes, a paisagem seria bem diversa. Tenhamos em pauta o seu próprio caso. Utilizando-se de mágoa pessoal, já que teria sido vítima de pusilanimidade daquele que o hospeda psiquicamente, indulo a desordem, naturalmente aproveitando-se de seu temperamento instável e colérico, das suas más inclinações, que ainda não conseguiu superar, e dele fazendo um mau exemplo. Todos temos os pés fincados em pântanos putrefatos, que remanescem de distantes períodos, quando os impulsos dos instintos básicos eram mais fortes do que os sentimentos elevados de amor e de fraternidade. Quando a ignorância das leis da vida dominavam as mentes e as emoções, dando ideia de que o túmulo finalizaria a existência e o ser, com dificuldades de agora ascendermos ao planalto da fé luminosa, que nos arranca das sombras dominantes. O caro irmão e amigo ora no mundo causal. Bem sabe que ninguém consegue a glória celeste após a morte ou a harmonia, antes dela, tendo débitos de consciência em relação à vida. E aqui vale lembrar uma coisa que a gente tem visto muito no livro das Quintas, né, da Patrícia, né? Que a gente não se modifica quando desencarna e acorda, mesmo que seja numa colônia espiritual. Nós somos exatamente o que éramos quando aqui na Terra. Apenas deixamos, é como tirasse uma roupa. A gente tira o corpo físico
mas a nossa mente continua trabalhando com as mesmas virtudes e dificuldades que a gente tinha enquanto estava aqui encarnado. Disso resulta o emaranhado entre aqueles que se permitiram comportamentos desditosos, uns exigindo resgate e outros padecendo as cobranças, mediante lamentáveis processos obsessivos, ainda pouco estudados na Terra. O que importa, porém, é o tempo que você tem gasto em afligi-lo, permanecendo infeliz quando já poderia dele estar liberto, embora ele tivesse que prosseguir sob o jugo da recuperação de que ninguém foge. Eu acho essa abordagem muito interessante, né? Pegar um espírito que está tão preocupado em se vingar, em provar que algo está errado, ou que um grupo é falso, em buscar vingança, lembrá-lo o tempo que ele perde da sua própria felicidade se preocupando com os outros, em vez de se preocupar consigo mesmo. Em vez de trabalhar por si, ele se preocupa em prejudicar o que está ao seu redor. E isso é uma abordagem muito interessante, que faz com que ele volte, quando ele percebe isso, ele volta a ter acesso aos espíritos que estão ao lado dele, que ele não consegue perceber, que os amam, que querem o seu bem, que são caros a ele, mas que não conseguem chegar a ele por causa da vibração, das sintonias que ele cria nessa perseguição, nesse monoideísmo que ele acaba criando de vingança, de retrucar tudo que é dito porque ele acha falso. E isso é muito, muito bacana da gente estar sempre em mente e sempre procurar fazer quando for conversar com alguém ou alguém vier pedir algum conselho, ajuda. Lembrá-lo que o que acontece ao redor de cada um de nós são experiências que fazem parte da nossa jornada ou não, mas que não são a nossa essência. A gente deve absorver o que tiver dali de útil para o nosso crescimento, aprendizado, e seguir o nosso caminho olhando para a nossa essência. Não esquecer de quem nós somos, do que precisamos atingir, para querer ser juízes e algozes dos que estão ao nosso redor. É o famoso não julgar.